Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, não é que Bolsonaro reapareceu? Pois é. 48 horas depois das eleições, ele reaparece. Muitos comentários surgiram, diziam que ele estava preparando um grande discurso. A gente não acredita muito porque a gente conhece o quanto Bolsonaro é medíocre, o quanto ele não tem discurso nenhum. Aí ele aparece. Aparece, fala por 2 minutos, vira as costas e vai embora. O povo pergunta, as repórteres perguntam: o senhor não vai reconhecer a vitória de Lula? Não vai parabenizá-lo pela sua vitória? Ele dá calado por respostas e dá coice, sai dando coice como jumento. Cumprimentar pela vitória do adversário é coisa para gente civilizada. Você não pode esperar uma coisa dessa para uma pessoa como Bolsonaro. Bolsonaro é um ogro, um imbecil, um ser inútil. Bolsonaro é uma daquelas pessoas que a gente pergunta, vai morrer perguntando: como um homem desse chegou a ser presidente da República? É uma pergunta que a gente vai perguntar sempre, gente. Como o povo brasileiro chegou a este ponto? E aí você vê, o homem perde, vai chorar debaixo da cama, dizem que a mulher mandou ele calar a boca e parar de mimimi, sabe? Porque nenhuma mulher gosta de homem medíocre, de homem que fica com mimimi, sabe? O homem que diz que é imbrochável age como uma marica. É isso que Bolsonaro agiu, como marica. Não se assumiu, mostre que é homem de verdade, assuma suas responsabilidades. E aí o que fazem os bolsomínios doentes de mentes cauterizadas? Vão para as ruas bloquear estradas em nome de Bolsonaro. E Bolsonaro não está nem aí para ele. Sabe o que ele estava fazendo, gente, nesse interim escondido? Tratando da vida dele, dos negócios dele, estava negociando com o Valdemar, o presidente do partido dele, uma mansão para ele morar e um salário popudo. O partido vai ter que dar um salário popudo para ele viver. Tá entendendo, gente? Enquanto isso, os idiotas ficam na rua defendendo uma besta como Bolsonaro. Olha que infelizes. Bolsonaro não liga para vocês, cara. Bolsonaro só se preocupa com ele e os filhos deles. Caia na real, pelo amor de Deus. Acordem para a vida, pelo amor de Deus. Sabe o que ele faz após o grande discurso dele? Ele vai ao Supremo. Vai tratar da vida dele. Porque ele sabe que ele, deixando a presidência da República, ele vira um caso de polícia. E ele sabe que pode ir preso. E aí ele vai afagar Alexandre de Moraes. Sabe o que ele disse lá, gente, com os juízes? Acabou. Só faltou dizer acabou, porra. Por que ele não usou essa expressão que ele usou nas ruas? Não, chegou lá molinho. Chegou lá todo broxa. Sabe? Aquele leão que rugia virou um gatinho. Chegou lá, disse que batendo nas costas de Alexandre de Moraes e disse no ouvido dele: acabou. Acabou? Oi, cadê o leão que rugia, que bradava, dizendo que ia sair das 4 linhas da Constituição, como se um dia Bolsonaro tivesse estado nas 4 linhas da Constituição? Porque se tem um governo irregular, este governo foi o de Bolsonaro. Bolsonaro desrespeitou, distribuiu dinheiro como ele quis, sem observar a lei, sabe? A justiça, assustada, deixou para passar, sabe? A sorte deste país é ter uma liderança como Lula, sabe? Então todo mundo aí, olha, dando graças a Deus porque Lula ganhou.
Vocês viram, por exemplo, na redação da Rede Globo de televisão, as pessoas comemorando, dizem que teve gente que chorou. Na redação da Globo, teve gente que chorou com o retorno de Lula. E nós sabemos que quem colocou Lula na cadeia foi a Rede Globo de televisão. E a Rede Globo de televisão, desde o maior até o menor, estava vibrando, desesperado, sabe, para que Lula ganhasse. Porque não suportavam mais os insultos de Bolsonaro. É assim que Deus faz com aquele que ele quer honrar. Deus honrou o presidente Lula porque é um homem honesto, justo, correto. É isso que Lula é. Você pensa o contrário? Prove. O mundo inteiro tentou acusar Lula, mas o mundo inteiro também não conseguiu provar. Prove, você que chama Lula de ladrão. Prove. Porque se não conseguir provar, cara, te prepare, tu vai pagar indenização. E principalmente agora, com Lula de volta para o poder. Bolsonaro agora não tem o engavetador-geral da República, o Aras, o lixo Aras, porque aquele camarada não é um procurador-geral da República. Ele não esteve a serviço da República, ele esteve a serviço de Bolsonaro e da sua família. Só que a partir de agora, Bolsonaro, você está descalços. Você não tem o respaldo da imunidade parlamentar. Você agora é um homem comum, só que com um problema, com uma bagatela de crimes nas costas. Terá que pagar por estes crimes, pois a Constituição diz que a lei é para todos. Se assim é, tu vai preso, cara. Se assim é, tu vai preso. Outra coisa, o fato de Lula ter ido preso, porque é uma coisa rara, um ex-presidente da República ir preso. Lula foi, sem crimes. Qual foi o crime de Lula? Tu consegues dizer? Tô falando para vocês, juristas, qual foi o crime de Lula? O idiota Moro diz que o crime foi indeterminado. Isso não existe no Código Penal brasileiro. Logo, é uma mentira. Foi uma arapuca criada pela mídia, pela elite cebosa, para tirar do páreo um homem que tinha possibilidade de ser eleito presidente da República. Sabe? E aí, elegeram essa besta que aí está. E muitos dos que votaram nesta besta estão arrependidos e chegaram até se emocionar com o retorno de Lula. Tiveram que se render, imploraram, muitos oraram, pediram a Deus para que Lula fosse eleito presidente da República. Eu estou falando de pessoas que votaram e fizeram campanhas contra Lula, chamaram Lula de chefe de quadrilha. Não conseguiram provar, mas como são poderosos, não foram presos. Tá entendendo? Porque o dinheiro nesse país, infelizmente, compra tudo. Bolsonaro vem aí com o seu festival de fake news, de mentira, conquistou a muitos. Mas ele disputava as eleições com o presidente Lula. Ninguém ganha do presidente Lula, porque Lula é aquele que Deus decidiu honrar. Assim como eles tentaram matar Lula em 2018, não conseguiram porque Deus não deixou. Tentaram derrotá-lo agora nas eleições, não conseguiram porque Deus não deixou. Porque aquele que Deus quer honrar, ninguém pode. Ninguém pode tirar do páreo. A eleição de Lula foi certa, com todas as mentiras, com todas as compras de voto que foi feito por Bolsonaro. Ele não conseguiu. A elite cebosa não conseguiu. Sabe? Porque se tratava de a luta do bem contra o mal. Bolsonaro disse que o bem era ele.
Mas nós sabemos quem é o bem, quem representava o bem, e representou muito bem. Lula. Lula representa o bem. É tanto que, quando o TSE disse, presidente Lula está reeleito presidente da República, gente, dá-se a impressão que houve uma dispersão dos demônios. O sol brilhou e a alegria começou a raiar no cenário brasileiro. E aí, querendo Bolsonaro e os bolsonaristas do mal ou não, Lula já está aí.